Atrasado de novo, hein? Tô demais, né? É porque o professor agora eu comecei uma dieta nova, então eu tenho que jantar às 6 da tarde, 6 e pouco. Eu tenho que estar fazendo meu jantar, tenho que estar arrumando tudo para dar tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. E aí é aquilo, né? Maravilha. Tudo bem então com vocês? Vamos lá, continuar nossa semana aí com as nossas conversas, com as nossas resenhas sobre o Bushido, né? E o meu querido, nosso querido Black Belt Mind, grande Tiagão. Como é que você está, meu amigo? Tranquilo? Então, vamos falar sobre vários assuntos hoje, né? Eu coloquei lá, a gente vai tratar, sempre a gente vai trazer, vou sempre trazer nesses assuntos o nosso código, o Bushido, porque ele é fundamental para que a gente entenda a arte marcial como uma coisa muito mais ampla do que ela foi postada para a gente ao longo desses anos todos. Fala, meu amigo. Você e a louça, rapaz. Você deve ter algum trauma com essa louça. Tua mãe deve mandar você lavar a louça pra caramba, hein, Thiago? Vamos lá, mas eu lavo a louça mesmo. Eu acabo de comer e lavo tudo. Não deixo nada sujo, não. Faço a minha contribuição comunitária, né? Então, é fundamental, né, a gente passar a compreender a arte marcial de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais abrangente, né, para que a gente possa colher todos os benefícios. Né. Tudo aquilo que a gente olha sempre para uma perspectiva reduzida, uma perspectiva unidimensional, né, acaba sendo, a gente acaba não tendo o maior benefício, tirando o maior proveito, né, os maiores ensinamentos, seja lá qual for a situação. Então, é muito importante que a gente use a arte marcial, né, em todo o seu potencial. Né? A arte marcial não é meramente socos, chutes, né? Defesas, bloqueios, quedas, agarrões, estrangulamentos. Claro que não, isso é uma pequena parte de todo o universo proposto, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre as 5 chaves, né, da manutenção da saúde, da longevidade, né? E isso era muito bacana, gente. Eu acho muito legal isso, porque assim, uma consciência, né, que hoje é quase que meio que moda, né, as pessoas falarem sobre alimentação equilibrada, sobre um estilo de vida saudável, mas a gente vê que há milênios isso já era preconizado, já era proposto para o artista marcial, para aquele que queria maravilha, para aquele que queria entender a arte marcial e desenvolvê-la como um todo. Então já existia toda essa consciência, já existia todo esse entendimento, né? Que aquele que quisesse colher todos os benefícios e que quisesse estender, né, a sua experiência, né, terrena, a sua experiência que com um veículo muito mais eficiente, com um veículo muito mais potente, né, muito mais funcional, deveria já desde sempre entender a maneira correta de lidar com ele. Esse equipamento que eu estou falando, obviamente, é o nosso corpo, né? A ponta da pirâmide lá do Xing Tai, né? O nosso corpo, né? Que desde a antiguidade entende-se que não há evolução espiritual nem evolução mental se também não houver a evolução do corpo. O corpo, gente, ele caminha junto, né? Porque ele é nosso veículo, é através dele que a gente se expressa, é através dele que a gente anda, né? Não adianta você ter um motorista extremamente hábil, mas andando num Fusquinha 68 caindo aos pedaços, né? Um carro com os pneus carecas, com um motor aí batendo biela, não vai ser de muita utilidade. Pior ainda, você ser um motorista extremamente habilidoso e experiente, mas com o carro quebrado. Você não vai a lugar nenhum, né? E em contrapartida, não adianta você também ter uma Ferrari, né, se você não sabe para onde vai, se você não sabe dirigir, se o motorista é cego ou está doente, enfim. A gente precisa ter equilíbrio em todas as nuances e os antigos mestres já sabiam disso e já propunham isso no treinamento, né? São vários pontos muito importantes, também não tem ordem, né? Mas entendia-se muito a importância de uma alimentação chamada de alimentação racional, né? O que era isso?
tentar buscar no alimento aquilo que pudesse ser mais proveitoso para você, né, em termos de benefícios, né, e se afastar daquilo que sabia-se que não era extremamente positivo. Por exemplo, vamos lá, bebidas alcoólicas, desde que o mundo é mundo, a bebida alcoólica existe, tá? E ela tem o mesmo efeito que ela sempre teve. Ela entorpece, ela deixa o cara mais alegre, ela aumenta, né, os receptores ali para serotonina no nosso cérebro, a gente fica mais animado, fica mais descontraído, mais soltinho. Ok, isso é legal, claro, pode ser feito, pode, mas de maneira comedida e nunca no extremo, né? Porque o que acontece? A gente sabe, né, que a ação do álcool no organismo, né, ela especialmente para o fígado, que é um dos órgãos mais importantes na manutenção de todas as funções metabólicas do nosso corpo. Pra vocês terem ideia, o fígado tem mais de 500 funções. Tá? E quando você joga o álcool para dentro dele, é igualzinho se você tocar um incêndio no teu ambiente de trabalho. Você vai parar tudo que você está fazendo e vai cuidar do incêndio, não é isso? Para que não morra todo mundo queimado. É mais ou menos a mesma coisa que o fígado faz. Ele retarda, ele atrasa, ele para diversas funções metabólicas extremamente importantes para lidar com a depuração do álcool. E essa depuração pode levar aí até 48 horas para ser feita. E o que acontece? Né? Todo o nosso sistema energético, todo o nosso sistema de recuperação muscular, de recuperação cerebral, tudo depende de funções metabólicas que acontecem no fígado. E quando você enche a sua cara, o que vai acontecer? Todo esse processo fica comprometido. Né? Para que você tenha ideia, inúmeros elementos primordiais para a regeneração tecidual, né? Quando a gente treina, quando a gente malha, quando a gente entra em fadiga, né? A gente tem microlesões musculares, a gente tem verdadeiros traumas, né? Nas articulações, na musculatura, que precisam ser regenerados. E eles são regenerados através das funções metabólicas que começam primeiramente no fígado, né? Fazendo a síntese de uma série de nutrientes e de coisas extremamente necessárias para que isso aconteça. E quando você bebe, todo esse sistema fica prejudicado. Então, se você é um cara que treina, e o samurai, né, era uma pessoa que treinava, né, ele treinava muito, inclusive, então ele sabia que beber demais era contraproducente para a sua recuperação e para o seu desenvolvimento, né, tanto físico quanto técnico. Porque uma vez que você está debilitado fisicamente, o teu desenvolvimento técnico vai ficar prejudicado. Então, eles tinham esse entendimento, né? Agora, quando a gente vem mais para modernamente, eu conheci um monte de japonês cachaceiro, né? Mestres, eu não vou citar nomes, mas mestres do alto escalão do karatê que eram manguaceiros, mas os caras bebiam muito. Eu mesmo tive uma época que, quando eu bebia, finais de semana, eu bebia razoavelmente bem, né? Mas eu era garoto e aquela coisa toda. A gente acaba sendo mais impetuoso e menos inteligente muitas vezes. Né? Agora, na antiguidade, né, se propunha. E as pessoas que eram capazes de entender os benefícios, eram capazes de trocar, né, a boa sensação ali, aquele bem-estar momentâneo, aquele soltinho na marola, né, que o álcool dá, eram capazes de trocar isso pelo objetivo maior de se tornarem cada vez melhores, mais hábeis, né, mais saudáveis. Então, essas pessoas se destacavam, como sempre são as que se destacam, as pessoas que têm essa capacidade de trocar. Gente, a vida é troca, a gente troca o tempo todo, né? O teu resultado em qualquer vertente, em qualquer direção que você aponte, ele é diretamente proporcional à sua entrega. O que você entregar em troca, né, de dedicação, de resiliência, de determinação, de objetividade, isso vai te trazer um resultado proporcional e isso é inegável, né? Tem muita gente que fala assim, eu me dediquei, fiz e não aconteceu o que eu queria. Então você não se dedicou, então você não fez o que era para ter sido feito. Porque se você tivesse feito realmente o que era para ter sido feito, você ia ter o resultado sem sombra de dúvida, gente. Muitas pessoas, né, eu falo isso até em termos profissionais, eu conheço muitos profissionais da minha área que realmente passam muita necessidade, né, que têm uma dificuldade muito grande de subsistir dentro da profissão, né, e são pessoas que trabalham muito,
trabalham muito, trabalham de 6 da manhã às 8 da noite, às vezes, né? Mas não conseguem ganhar dinheiro. E aí você vai tentar entender o porquê. Né? O cara fala, poxa, eu me dedico. Não, ele não dedica, ele não se dedica, ele trabalha. Isso, trabalhar não quer dizer se dedicar. O que quer dizer se dedicar, quer dizer se atualizar, estudar, né? Procurar melhorar cada dia. Eu costumo dizer isso, a diferença entre o especialista e o amador, ainda que o amador seja um profissional da área, é a percepção de que cada vez que você se apresentar, cada vez que você desenvolver o teu trabalho, ela pode ser, ela não só pode, como ela deve ser melhor. Você deve estar em constante aprimoramento, em constante evolução, em constante aprendizado, mantendo, né, um dos sentimentos primordiais pro artista marcial, que é o espírito do Shoshin, né, que é o eterno aprendiz. O cara tem que estar sempre querendo mais, sempre entregar mais e conhecer mais, desenvolver seu conhecimento. Se depois eu vou falar com você, Charles, eu não sei o que você quer agora eu estou falando e aí fica difícil de eu te responder, tá? Então, é fundamental. Se você tiver esse espírito, gente, não tem quem não tenha retorno. Eu conheço inúmeros mestres que têm um retorno fantástico dentro do karatê, que ganham muito dinheiro trabalhando com o karatê, tá? Eu posso me incluir dentro desse grupo seleto, porque estamos em constante evolução, estamos sempre procurando levar para vocês, né, que são os principais, são os protagonistas dessa história, levar o que há de melhor em termos de conhecimento, em termos de treinamento, em termos de desenvolvimento, tá bom? Então, isso é fundamental para que você se desenvolva. A questão da alimentação, né? Então vou voltar para a alimentação, acho que era isso que estavam me pedindo, até porque eu comecei a falar da alimentação racional, ela tem muito esse significado. A gente precisa entender qual tipo de alimento é melhor para o nosso corpo, porque nós somos semelhantes, tá? Nós não somos iguais. Cada ser humano tem uma bioquímica que atua de maneira diferente. Tá? Então, muitas vezes, né, você pode ser aquele cara que adora comer carne, mas talvez a carne não te faça tão bem. Você pode ser aquele cara que adora comer peixe, mas o peixe talvez também não te faça tão bem. E assim por diante. E você precisa encontrar o tipo de alimento ideal para você. Ah, mas como é que eu vou fazer isso, mestre? É muito difícil. Realmente, tudo que você disser que é muito difícil vai sempre se tornar muito difícil, porque se você já parte da percepção que é difícil, fica mais difícil ainda. Né? Hoje em dia, eu falo sempre isso, vou sempre repetir, a gente tem um HD externo de memória com tudo que já foi concebido pela humanidade. E está aí, né, na mão da gente está aí falando com ele agora, olhando para ele agora, que é o celular. Se você souber fazer uma boa pesquisa, você pode encontrar muita informação relevante, muita informação que vai te ajudar nesse sentido. Se você tiver a condição para isso, e for uma coisa muito importante, se você é um profissional de educação física, se você é um profissional da arte marcial, você tem que fazer esse investimento, você tem que entender qual é a importância disso no teu bem-estar, no teu desenvolvimento, na tua longevidade, na qualidade do serviço que você vai prestar e no retorno que você vai ter por esse serviço. Então, dar o teu jeito, criar os recursos, né? Eu costumo dizer isso sempre também. O ser humano tem o maior de todos os recursos, né, que é a capacidade de criar recursos. Então não vem me dizer assim, mas o meu problema é que eu não tenho dinheiro para pagar um nutricionista. Cara, cria o recurso que vai te gerar a possibilidade de pagar um nutricionista. Por exemplo, quanto é que custa a consulta com um nutricionista? Vamos colocar uma consulta média? R$400. Você vai fazer o seguinte, você vai se planejar para daqui a 6 meses, se você está apertado, está difícil, daqui a 6 meses eu vou fazer essa consulta. Não vou fazer agora não, mas daqui a 6 meses eu vou fazer. E vai, guardar lá 10, 20 reais, toda vez que você tiver uma oportunidade. Toda vez que você parar na frente de um McDonald's e for comer uma porcaria, não come, guarda esse dinheiro. Porque eu vou te falar, comer isso aí é melhor ficar sem comer. Às vezes, o jejum vai te fazer muito melhor do que comer um hambúrguer do McDonald's, por exemplo, ou tomar uma Coca-Cola, ou tomar uma cerveja a mais, né? Sai com os amigos, toma 10 cervejas, em vez de tomar 10, filho, toma 5, guarda o dinheiro de 5, e aí vai. Daqui a 6 meses você tem um dinheirinho da consulta. Você faz a sua consulta e vê com a nutricionista
qual seria, de acordo com o teu tipo sanguíneo, com o teu tipo de vida, com o teu gasto calórico, a tua atividade física diária, o cronograma da tua vida. E ela vai montar para você, ou ele vai montar para você, uma alimentação mais adequada, tanto em termos calóricos, como em termos funcionais. Né? Hoje em dia a gente sabe que os tipos sanguíneos se dão melhor com alguns tipos de alimento. E as nutricionistas e os nutrólogos têm que saber. É tudo exatamente, é isso que o Romualdo falou ali. É uma questão de prioridade. O que você prioriza na sua vida? Né? Você prioriza ir para a praia tomar uma cerveja, ou ir para o churrasco, ou ir para não sei aonde, ou seja lá o que for. Eu estou colocando aqui pode ser qualquer coisa, tá, gente? Isso é tudo hipotético, e eu não estou dizendo que alguém faça isso. Estou dizendo que tudo que você fizer pode ser, hipoteticamente falando, um empecilho. A partir do momento que você tem prioridade, você estabelece prioridade, tudo que você quiser é realizável. Né? O cara fala assim, poxa, eu não tenho sucesso como professor de karatê porque eu não tenho o meu dojo. Aí, em vez de focar no problema, foca na solução. O que eu preciso para ter um dojo? Né? Qual é o que eu tenho que alcançar para ter o meu dojo? Eu preciso de 50 mil reais. Ok. O que eu preciso para fazer 50 mil reais? Agora, mas eu não tenho 50 mil reais, eu não vou conseguir. Vamos lá, o que eu preciso fazer? Quanto eu preciso investir? Quanto eu preciso juntar? O que eu vou precisar fazer de hora extras, além do que eu faço hoje em dia? Qual o outro campo que pode me dar um dinheiro extra e que eu possa conseguir? Tem que abrir o leque de opções e entregar. Aí é que é o negócio. Eu passei anos da minha vida, gente, anos, levantando às 4 da manhã, né, treinando, trabalhando o dia inteiro em 8 academias diferentes para poder chegar no ponto em que eu queria, tanto de estudo quanto de técnica, né? Quanto de desenvolvimento técnico, para um dia poder. Não pense em você que eu comecei a minha vida sabendo tudo. Eu morava num conjugado desse tamanho e vendia o almoço para comprar jantar, como todo mundo, e construir. Saí de casa muito cedo, aos 18 anos, para o exército. Depois do exército eu nunca mais voltei para casa e construí a minha vida aí do zero. Tá? Então, como isso? Com muita dedicação, com muito trabalho. Hoje em dia eu posso pagar nutricionista, eu posso pagar nutrólogo, posso fazer o Java 4. Mas melhor ainda, eu crio recursos. Eu criei um network. Hoje em dia eu indico os meus clientes para profissionais maravilhosos, como o doutor Bruno Menezes, o doutor Daniel Rosa, né? Pessoas que me ajudam, que estão sempre comigo, e eles me atendem, fazem todo o meu planejamento alimentar, todo o meu planejamento de suplementos, de reposição hormonal, tudo isso é feito na troca. E aí é o que eu digo a vocês, eu criei os recursos para que eu tivesse isso, né? E eu sempre tive esse apoio, esse suporte através de gerenciamento de recursos, tá? Muitas vezes, no início, eu precisei pagar e depois, muitas vezes, eu me prontifiquei a auxiliar esse profissional de alguma maneira, já servi, gente, até de modelo para livro de fisiologia. Né? O cara foi lá, professor Wallace Davi Monteiro, PhD em Educação Física, eu fui modelo do livro dele, de fisiologia. E com isso, ele fez comigo todo um trabalho no laboratório de fisiologia da UFRJ, da UERJ, perdão, onde a gente viu coisas que somaram demais na minha carreira, porque me deram um entendimento biomecânico que talvez eu fosse levar anos para adquirir. Então aquela experiência no laboratório mudou a minha vida. Então, quer dizer, sempre atrás, criando recursos para criar as oportunidades e alavancar o sucesso. É por aí, tá? E com a alimentação não é diferente. Certo? Se eu quero um corpo saudável, eu tenho 53, vou fazer 54 anos agora em dezembro, gente. Hoje eu treinei 2h30 de treino. Infelizmente não peguei onda porque não tinha onda. Porque se tivesse onda eu tinha ido pegar onda também. Como é que eu faço isso? Né? E é diário, gente. Eu treino de domingo a domingo. Eu não tenho descanso. Né? Eu treino, é claro que eu tenho a periodização do meu treinamento. Tem os dias de alta intensidade e tem os dias que é mais recreativo. Né? Por exemplo, domingo quase sempre é recreativo. Ou eu dou um pedal, pego minha bicicleta, vou dar uma pedalada com meus filhos na orla, ou então eu vou pegar minha onda, fazer o meu surf, fazer o meu alongamento, minha mobilidade na areia. Sempre tem uma atividade física, invariavelmente. Por quê? A consistência que leva ao resultado. Então eu planto isso há anos, né? As pessoas acham que é milagroso, né? Poxa, como é que você faz? Como é que eu faço para ter um corpo igual ao seu? Como é que eu faço para ter uma performance igual à sua? Né? Como é que você se mantém veloz até hoje? Né?
é consistência, gente, né? E aí a gente entra no segundo ponto, né? A gente vem para o que o samurai que está lá no Bushido é a atividade física funcional, né? O que é isso? É a atividade física que vai promover ao teu corpo ganhos, né, em termos de motricidade, em termos de equilíbrio, de lateralidade, de coordenação, flexibilidade, amplitude articular, e não só aquilo que a gente gosta de fazer. Cara, eu gosto de jogar uma minha pelada no final de semana, jogo sábado e domingo e, porra, tá bom, é minha atividade física. Tá bom, aí o cara, qual é o tipo de resultado que esse sujeito quer ter? Ele quer ter um infarto. Porque você faz uma atividade de alta intensidade, que é um jogo de futebol, quem joga a pelada aí sabe que dá tiros, né, de 50 metros, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, frequência cardíaca vai a 180 e o cara não está treinado, porque você não atinge uma forma física plena treinando 3, 4 horas num dia e ficando o resto da semana sem fazer nada não. Tá? Você não vai conseguir. É melhor você treinar 20 minutos por dia, todo dia, do que treinar 3, 4 horas num dia só. Porque o que acontece? A gente precisa entender isso. Tá? Do ponto de vista fisiológico, a atividade física ela é uma agressão ao teu corpo, ao teu sistema cardiovascular, ao teu sistema pulmonar, ao teu sistema músculo-esquelético. Você está agredindo o teu corpo, você está botando ele em sobrecarga. E acontecem inúmeras alterações fisiológicas para que a gente se adapte a essa agressão e para que ela não nos faça mal. Com isso, o que a gente ganha? Benefícios, porque a gente fica mais forte, a gente fica com a capacidade cardiopulmonar maior, a gente fica mais flexível, a gente fica mais resistente. Né? Então, o efeito colateral dessa agressão, né, que é a atividade física, especialmente a atividade física intensa, esse efeito colateral ele é benéfico porque ele nos fortalece. Claro que tem que ser feito de maneira comedida, de maneira progressiva. Ninguém acha que vai fazer igual o Van Damme lá, que chega no filme, sai chutando o coqueiro e vai ficar com a canela forte, que isso aí é coisa de gente maluca, tá? A coisa funciona, mas ela é feita paulatinamente, ela é gradativa, não é o cara chegar lá e começar a enfiar a canela na pilastra que ele vai ter uma osteomielite, vai ter que amputar a perna. Então não é por aí, né? Mas a atividade física bem elaborada, bem periodizada, ela traz um benefício absurdo, mas esse benefício ele só vem de uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem: consistência. Se você não é consistente no teu treinamento físico, esquece que o teu resultado também não vai ser consistente, também não vai ser duradouro. Quem acompanhou aí as lives na quarentena, quem viu as minhas postagens, eu, durante a quarentena, treinei todo santo dia. Tenho aqui os meus pesos, as minhas coisinhas, e se não tem peso, gente, tem ali, ó, qualquer pracinha hoje em dia, tem barra e paralela, e se não tiver, dá teu jeito, como eu sempre dei, pega 2 latas de tinta, enche de cimento, bota uma barra de ferro no meio, faz o diabo a 4, flexão de braço, flexão de cabeça para baixo, agachamento, bota o filho nas costas, agacha, põe nas costas, faz flexão de braço, dá um jeito, cara, dá para treinar? Dá, basta que o cara queira. Mas aí o cara fala, pô, não, quarentena, tem que ficar em casa, eu vou comer um Doritos e tomar uma cerveja. E aí quando acaba a quarentena, o cara tá hipertenso, tá obeso, tá diabético, e não sabe por quê. Não sabe por quê, né? Sim, a ginástica natural é fantástica, como qualquer atividade física é fantástica, tá? A ginástica natural é muito boa, eu uso inclusive como complemento, tive o privilégio de treinar com o mestre Orlando Cane, que era o introdutor no Brasil da bioginástica, e um dos discípulos dele, o mestre Álvaro Romano, que é o criador da ginástica natural, que é uma variação do mesmo tema, que também é uma extensão ou uma adaptação do Kenpo chinês, que também já treinava com todos esses movimentos de animais, que são fantásticos, né, no aumento da nossa motricidade, no entendimento do corpo, né, e de todas as valências necessárias para que você se desenvolva. E aí, eu vejo muita gente, eu conheço muito, gente, eu lido com atleta a minha vida inteira, lido com praticantes a vida inteira, e as pessoas acham que é simples assim. O cara vai lá, faz meia dúzia de flexão, meia dúzia de abdominal e acha que tem que estar em forma. Não, a coisa não funciona assim. Tem todo um trabalho de dedicação, e aí os caras falam assim, ah, poxa, mas eu não tenho tempo. Olha só, cara, todo mundo tem tempo. Basta que você coloque prioridade. Eu tenho 53 anos de idade e até hoje
Eu falei, passei muito tempo da minha vida acordando 4h30 da manhã. Eu continuo acordando às 4h30 da manhã, mas eu acordo porque eu quero. Tá? Eu acordo porque eu quero. Porque às 6 da manhã eu estou fazendo o meu treino. Tá? Normalmente, o meu treinamento é a primeira hora do dia, o primeiro compromisso do dia comigo. Tá? Eu tenho clientes muito importantes, alunos muito importantes, nesse horário. Esse horário, para mim, de 6 da manhã às 10 da manhã, é onde eu faço 70%, 80% da minha renda. Tá? Mas eu tenho a possibilidade de treinar também. Eu só tenho essa possibilidade porque eu levanto às 4 da manhã. Porque se eu levantasse 15 para as 6, já não dava mais tempo. Né? Se eu levantasse 6h30, não dava mais tempo. Dava tempo de eu trabalhar. Chegava às 7 da manhã na academia, dava aula para meus alunos, ia ter que treinar meio-dia, já cansado, já, né, com um rendimento não tão grande. Agora, quando não dá, gente, hoje, por exemplo, não deu. Eu fui treinar, comecei a treinar 9h30 da manhã e fui treinar até 11h30 da manhã. Tá? Fiquei direto ali 2 horas, depois fui pro Bob, fiz mais meia horinha no Bob ali, sem conversa. Por quê? Não tem tempo ruim. A hora é a hora. Eu faço a hora. Depois passei a tarde toda trabalhando novamente. Agora estou aqui com vocês. Tá? Então, a gente faz a nossa hora. Prioridade, exatamente, Romualdo, perfeito, irmão, obrigado. Prioridade de planejamento. O que eu quero? Eu preciso focar nas soluções, gente. O ser humano tem essa mania horrorosa de focar no problema. O cara fala assim para mim, pô, mestre, eu queria muito treinar igual você, mas eu não tenho tempo. Não ter tempo é o problema. Busca uma solução, cara. Acha uma solução. Aí fala, pô, mas eu só ia poder treinar às 9 da noite, mas aí eu não tenho disposição. Busca uma solução, cara. Entendeu? Para de olhar para o problema. Tá? Problema, gente, é aquilo que a gente não consegue resolver. É um problema. Se você olhar e achar uma solução, instantaneamente deixa de ser problema e vira um desafio. E aí é contigo. Você vai vencer ou vai perder? É contigo. Você que define isso na tua cabeça. A partir do momento que você viu uma solução, não é mais problema. É um desafio. Ó, a solução está ali. Eu vou perseguir ela. E aí, planejamento. O que eu preciso fazer para conseguir treinar nesse horário? Tá? É contigo, cara. Não é com ninguém mais. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode criar em você, né, a determinação, o foco, o objetivo de fazer o que você deseja. Ninguém vai conquistar uma vida melhor para você. Tá? Ninguém vai entregar a vida que você sonhou na tua mão de bandeja. Toma aqui. Tá? Eu falo isso para vocês de cadeira. Eu estou construindo a vida que eu sonhei para mim desde que eu me entendo por gente. E a coisa, gente, é a longo prazo. Tá? Eu sou faixa preta há 31 anos. Tá? E desde antes disso, eu venho construindo o meu caminho dentro da arte marcial para hoje ser professor de karatê com muito orgulho e viver razoavelmente bem, com conforto, com dignidade. Minha família tem tudo que ela precisa, eu consigo progredir a cada ano que passa mais dentro da minha profissão, ganhar mais autoridade, mais notoriedade, novas conquistas, né? Novos desafios vencidos, como o lançamento do meu segundo livro, agora já escrevendo o terceiro, né? Com a preparação de várias palestras para várias empresas e fazendo a minha vida andar. Mas não foi do dia para a noite. Né? Eu lá atrás, eu recebi, vou contar isso para vocês, eu recebi uma oferta quando eu tinha 22 anos, 21, 22 anos, para ir trabalhar no mercado financeiro com um grande amigo meu, que hoje em dia é riquíssimo, mas é extremamente frustrado, porque não conseguiu fazer o que ele amava fazer na vida. Acumulou muito dinheiro, obeso, hipertenso, né, numa situação de vida estressante pra caramba, sempre com medo de perder o que ele conquistou, e eu tenho certeza absoluta, isso me faz ter a certeza absoluta que eu acabei vindo para o caminho certo, porque o que eu faço é o meu propósito de vida, né? Eu faço o que eu faço baseado em um porquê, e não no quê. Né? Não é o que eu faço que é o importante, não é como eu faço que é importante, é o porquê eu faço o que eu faço. E isso, gente, não tem preço. E ao mesmo tempo, você tem uma vida saudável, uma vida plena, uma vida produtiva, né? E
crescendo dentro daquilo que você almejou. E eu tenho certeza absoluta que daqui a mais um tempo, né, eu já me sinto realizado na minha profissão, mas eu vou estar completamente estruturado, né, em termos financeiros, porque dinheiro, gente, é liberdade. Dinheiro é uma coisa que te dá liberdade para ir e vir, para fazer o que você deseja, para ter o que você deseja. Então é uma coisa importante, sim, é uma energia. Quando eu entendi como ela funciona, minha vida melhorou pra caramba, né? Quanto mais você ajuda as pessoas que te cercam a enriquecerem, mais você também enriquece. Porque o dinheiro, gente, é uma energia e essa energia tem que girar, né? A gente não tem que ver o dinheiro como um problema. Se você vê dinheiro como um problema, ele vai sempre ser um problema na sua vida. Se você vê dinheiro como solução, como liberdade, como energia a ser compartilhada, ele vem para você rápido, mas ele vem através da tua determinação, da tua dedicação, da tua entrega. Sempre isso, tá bom? Uma outra coisa muito importante, gente, nesse aspecto do cultivo, né, do corpo, o corpo como um todo, era uma coisa que hoje em dia é mais pertinente do que nunca, que é a questão da higiene. O samurai entendia que a higiene era fundamental. O cara tinha que estar sempre muito limpo e asseado. Unhas, cabelos, dentes, né? Eles diziam assim, isso quem falava para mim era Sensei Matida, falava sempre pra gente, 8 buracos tem que estar sempre muito limpo. Né? Aí ele falava, narina, cavidades auriculares, olhos, boca e ânus. Tem que estar completamente limpo, né? Porque são as portas de acesso ao nosso corpo, né? Ao interior do nosso corpo, por onde tem as nossas defesas, tem as mucosas, tem todo um aparato ali defensivo, mas se entrar uma bactéria por uma dessas vias, né, a facilidade dela é muito maior. Tá? Então, né, inúmeras pessoas que a gente às vezes não faz parte da nossa realidade, a gente não lida com isso diariamente, mas são milhões e milhões de pessoas que morrem anualmente por conta de doenças infecto-contagiosas, contraídas muitas vezes por colocar a mão em alguma coisa e mexer no nariz, passar a mão no olho, né, botar a mão na boca, né, e aí, cara, a Inês é morta. A bactéria entrou, teu organismo não está equilibrado, não está saudável, não está forte, não está bem tratado em termos de alimentação, em termos de treinamento, ele vai acabar perecendo. É a mesma questão que a gente enfrenta aí hoje com o Covid. Tem muita gente, as pessoas falam assim, poxa, é uma tragédia. É realmente uma tragédia, como qualquer outra doença infecto-contagiosa, gente. Qual é a diferença para uma pessoa que perdeu um ente querido para o Covid e para uma pessoa que perdeu um ente querido para a tuberculose? Não há diferença nenhuma. O cara que morreu de tuberculose sofreu tanto ou mais do que o cara que morreu de Covid. Então ela é mais uma doença, né? Mas ela é só mais uma. Ela não é a doença. Todas as doenças que a gente tem aí são gravíssimas e muitas nos acometem pela falta de higiene. Elas se proliferam, elas progridem por aí exatamente por conta da falta de higiene. E, infelizmente, realmente, mais uma vez o Romualdo tem razão, o saneamento básico no Brasil realmente é lamentável, mas cabe a nós que temos a possibilidade da higiene de nos comportarmos de tal maneira. Eu dou aula numa das academias de elite da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, dos locais de maior poder aquisitivo do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca, no Jardim Oceânico, e lido diariamente com pessoas que não têm a mínima educação, o mínimo senso de higiene, de asseio. Né? Pessoas que chegam lá totalmente suadas, se esfregam no aparelho, levantam e vão embora. Molham o chão todo à sua volta, sai dali como se nada tivesse acontecido. Como se elas estivessem dentro da academia, empregados particulares, para desde desmontar o peso que elas deixam montado, até limpar a sujeira que elas fazem. Então, quer dizer, você vê, não está muito, né? É claro que o saneamento básico e as faltas de condição, né, da sociedade como um todo agravam em muito esse quadro. Mas a educação, ela é fundamental. A educação, ela tem que ser difundida, especialmente por nós que temos esse conhecimento, que temos esse entendimento da importância da higiene, tá bom? Então, pra gente, né, é aquilo. A gente tem que estar sempre aí cuidando. Aqui em casa foi sempre isso, Covid ou não Covid. Meus filhos entram em casa, primeira coisa é banheiro, vai direto pro banheiro.
tira os sapatos fora de casa, vai para dentro do banheiro. Eu peço sempre banho. Se não quiser tomar banho por alguma, já tomei banho antes de ir para a escola, pai, lava as mãos e o rosto muito bem lavados. Né? Nunca se sentem à mesa, nunca peguem absolutamente nada de utensílio doméstico, de cozinha, sem ter lavado as mãos antes. E não é fácil não, tá, gente? É diário. O meu mais velho tem 18 anos e até hoje, se ele pisa em casa e vira na direção da cozinha, e eu tô aqui, eu falo, pode voltar, meu camarada, banheiro. Ele, não, desculpa, pai, e vai lá. Entendeu? E é sempre assim, porque se você não tem consistência, a coisa não funciona, tá? E espero que um dia ele faça o mesmo com o filho dele, esteja atento lá. Outro ponto muito legal, muito importante, gente, é uma coisa que a gente negligencia pra caramba, e muitas vezes não negligencia nem por vontade própria, né? Mas até por condições também da vida atual, que é o descanso apropriado. Isso era o entendimento do samurai, ele entendia que o sono era algo extremamente importante, né? E que deveria ser da máxima qualidade possível. O samurai entendia que você tinha que dormir entre 6 e 8 horas. Hoje em dia a ciência preconiza entre 7 e 9. Né? Mas 6 e 8, para mim, por exemplo, 6 está de bom tamanho. Eu deito na cama 10 da noite e levanto às 4 da manhã. Para mim está de bom tamanho. Eu fico descansado, ativo, com energia sobrando para fazer tudo o que eu preciso. Né? E, por outro lado, a gente ganha tempo de vida, gente. Né? Para pensar. Se você, olha só, eu vi uma palestra do Mário Sérgio Cortella, quem não conhece deveria conhecer, né? Um filósofo, um professor fantástico, e na qual ele diz o seguinte: o ser humano vive em média 75 anos, correto? Só que dos 0 aos 25 a gente está se formando. Né? Do 0 aos 3 a gente não é absolutamente nada. Dos 3 aos 7 a gente ainda é criança aprendendo aí na segunda infância. Dos 7 aos 12, criança na terceira infância. Aí você entra na aborrecência, né, e vira um chato, querendo entender o mundo. Daí você vai para a sua faculdade, ou para a sua escola técnica, ou vai para o mundo trabalhar. E aí você começa a se montar. Até os 25 você está pronto para entender, teoricamente, como é que a vida funciona e começar a construir a tua vida. Ok? Já foi aí 1/3 da sua vida, não é isso? Depois, normalmente, o cara entre 25 e 50, no segundo terço, ele faz o quê? Ele se enrola com alguém, casa, arruma um filho, ou 2 ou 3, e aí passa 25 anos montando os seus filhos, criando os seus filhos, preparando eles para a vida, para o mundo. E aí, dos 50 aos 75, o cara está se preparando para o check-out, né? Para meter o pé daqui, porque todo mundo vai, não tem jeito. Tá? E aí ele fala assim: se você dorme 8 horas por dia, o dia tem 24 horas. Você passou 1/3 da sua vida dormindo. Né? Então, desses 75 anos, 25 anos você passou dormindo. Se sobrou 50. Se você passou 25 se montando como ser humano, depois mais 25 montando alguém, você passou os seus 25 dormindo, cara. Tá? E aí acaba que você não constrói absolutamente nada que você deve construir. Então, eu sempre tive essa percepção, parece brincadeira, mas essas 2 horas de diferença entre 6 e 8 vão te dar alguns anos a mais de vida para você construir, para você estudar, para você trabalhar, para você treinar. Então é fundamental que a gente... tem uma outra palestra do Arnold Schwarzenegger que é sensacional, quem não viu tem que ver também, onde ele fala assim: meu amigo, se você está dormindo mais de 8 horas, mais de 6 horas, dorme mais rápido, porque a verdade é essa, né? Se você quer construir alguma coisa na sua vida, você tem que planejar e tem que parar com essa bobajada. Ai, mas eu preciso dormir, se eu não sou ninguém. Ah, mas eu se não comer eu fico irritado. Ah, mas eu se não... Quer dizer, só crença limitante. O cara se limita o tempo todo. Comecei agora, acabei de jantar às 6 da tarde, só vou comer agora de novo, só meio-dia de amanhã, gente. São 18 horas sem comer. Né? Eu faço isso 3 vezes por semana. Né? E nos outros dias eu fico entre 12 e 16. Né? 18 horas e aí vou. Trabalho, treino, pego onda, faço tudo o que tiver que fazer sem comer, sem nenhum mau humor, sem tratar ninguém mal, sem ser estúpido, nem nervosinho, né? Porque eu assumi que a minha fome, ela não pode me dominar, né? Mesmo meu estado fisiológico, a não ser que ele seja
extremamente, né, modificado de maneira bioquímica, não vai mexer com o meu modus operandi. Eu vou estar do mesmo jeito, eu vou lá, dou minhas aulas, treino, faço tudo, não passo mal, não fico enjoado, não tenho tonteira, não tenho nada disso. É que as pessoas, a maioria, claro, tem pessoas que têm condições clínicas que não podem fazer isso que eu faço, tá? Isso é uma coisa que eu faço sabendo que eu posso fazer. Eu testo os meus limites, eu conheço os meus limites, eu sei até onde eu posso ir, tá? Então, a primeira vez que eu malhei com 24 horas de jejum, gente, a primeira série que eu fiz, o que aconteceu? Eu dei um teto preto, eu falei, opa, pera aí, e estava sentado. Eu já malandramente escolhi o quê? A cadeira extensora, porque já era um exercício você estar sentado. Eu falei, se eu apagar ou desmaiar, eu já estou sentado, eu não caio de cabeça no chão. Sentei na cadeirinha, me ajeitei lá, fiz a primeira série, dei uma mareada, dei um teto preto, aí eu respirei. Se fosse outro, fazia o quê? Não dá não, 24 horas de jejum, vamos embora. Eu falei, bom, não apaguei nessa, vamos tentar mais uma para ver se eu apago. Fiz mais uma, deu uma mareada, mas não deu o teto preto. Eu falei, opa, vai mais uma. 3, não deu nada. Resultado, com 24 horas de jejum, eu fiz 1h30 de treino de perna, extremamente intenso, forte, bem, saí de lá, feliz da vida e passei a entender mais um novo limite do meu corpo. Dá para treinar com 24 horas de jejum? Dá, sem problemas. Né? E eu não ia saber disso nunca se eu me impregnasse de crenças limitantes. Não, tá maluco, a performance cai muito. Pô, não, pode ter uma hipoglicemia, pode ter não sei o que lá, pode ter... Meu irmão, se meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães. Né? Se minha avó tivesse hélice, era um helicóptero. Tem vários... Não tem negócio de si, a gente precisa testar. Claro, dentro de uma segurança, de uma normalidade, não vai fazer nenhuma maluquice, mas a gente tem que procurar entender quais são nossos limites e testar. Né? Eu tinha que fazer um jejum de 24 horas por uma questão lá qualquer e resolvi malhar. Falei, vamos testar, vamos malhar. Eu ia fazer um detox de vesícula, que eu tinha que fazer, que um médico me sugeriu. Eu falei, ok, vamos fazer então para ver o que acontece. Fiz o detox da vesícula e aí, entendeu? Exatamente. Enquanto, a partir do momento que você, aquilo que eu falei, busca a solução e não olha para o problema, não fica, problema. O que eu quero dizer, gente, não olhar para o problema, claro que você tem que saber qual é o problema, né? Mas não para no problema. Né? Olha, malhar em jejum pode dar hipoglicemia. Parei no problema. Tá bom, existem pessoas que malham em jejum? Existem. E elas têm problema? Não tem problema. Tem pessoas que têm problema? Tem pessoas que têm problema, tem pessoas que não. Opa, então vamos lá. Vamos ver se eu me enquadro nas pessoas que têm problemas ou não? Eu já vislumbrei uma hipótese, uma solução. Vamos tentar? Vamos tentar. Vou começar com menos. Eu já tinha malhado com 16 horas de jejum. 24 não estava tão longe assim, eram mais 8. Falei, vamos tentar? Tentei, deu certo, entendeu? Então, o jejum maior que eu já fiz foi de 36 horas. Não passei mal, não fiquei tonto, não fiquei fraco. Pelo contrário, gente, me senti extremamente bem em um determinado momento. Depois das 30 horas de jejum, teve um momento realmente entre 24 e 30 horas que a coisa ficou um pouco complicada, de fome, de vontade de comer, e eu tive que usar um pouquinho de determinação. Mas eu já tinha me colocado na situação e eu normalmente, quando eu falo que vou fazer, eu faço. Tá? Normalmente não, sempre eu faço. Se eu falar que vou fazer, eu faço, eu dou meu jeito. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma viagem para Houston, se eu não me engano, e na imigração em Orlando, a gente acabou ficando preso 3 horas na imigração, perdemos o voo, era o último voo, só tinha voo no dia seguinte. E eu sempre que saio para viajar, eu faço 24 horas de jejum. Eu, quando saio de casa, eu faço a minha última refeição em casa e depois não como mais. Todo o translado do aeroporto até chegar no meu destino, quando eu estou instalado, eu como. Normalmente dá entre 22 e 24 horas. Naquela programação daria 24 horas, mas com esse atraso aí do voo que ficou para amanhã do dia seguinte, eu acabei ficando 36 horas de jejum. Né? E aí, bom, enfim, o jejum, gente, eu vou falar porque faz parte da alimentação racional. O jejum, ele tem uma série de benefícios para muitas pessoas, tá? Por exemplo, o prêmio Nobel, né, que fala sobre o jejum intermitente, ele foi exatamente aferido ao médico, que agora eu não me lembro o nome, né, que foi exatamente por conta do entendimento da preservação do telômero.
Telômero é um filamento do nosso DNA, né, que quando a gente faz, eu não sei se vocês estão inteirados com esse assunto, mas toda vez que você se alimenta, você faz o que a gente chama de replicação celular. Né? O que é isso? Eu como frango e não viro frango. Eu como boi e não viro boi. Eu como alface e não viro alface. Eu como o que eu como e viro Vinícius, eu mesmo. Né? Assim como cada um de vocês. Come, se alimenta e vira vocês. Então você faz o quê? Você usa esse alimento, né? Todos os nutrientes dele, você degrada, separa e reorganiza com o teu, fazendo a replicação das suas células com as suas características genéticas, tá ok? Através do teu DNA, através do seu telômero. E toda vez que essa replicação celular acontece, você vai lá e tira uma fatia do teu telômero, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Quando o telômero acaba, a sua vida acaba, você não tem mais como viver, né? É a tal da morte, aquele cara que acaba, tipo Oscar Niemeyer, não morreu, acabou, né? Ivo Pitangui também não morreu, acabou. Você vive, aí o cara morre de velhice, né? Ficou velhinho, 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 morreu de velhice. Falência múltipla dos órgãos, alguma coisa generalizada assim, que fez com que ele parasse de viver. É exatamente porque o sistema de degradação alimentar e de replicação celular chegou a um limite. O cara não tem mais, não vai daí. E descobriu-se que com o jejum, você para esse fatiamento do telômero, diminui muito, numa porcentagem muito grande, ou em alguns casos extremos, né, aquelas pessoas que fazem jejum prolongado, etc e tal, ele até chega a ganhar um pouco de comprimento. Né? Então, muitas pesquisas com sociedades antiquíssimas, como os Vedas, os celtas, que já praticavam o jejum intermitente, que eram extremamente longevos. Né? Por exemplo, as pessoas de Okinawa, né, que comem em espaços muito longos, né? Elas comem 5 da manhã, depois elas comem meio-dia, depois elas comem um pequeno lanche, uma coisa muito leve, às 6 da tarde, sempre com 6, 8 horas de intervalo entre uma refeição e outra, né? E comendo sempre o que eles chamam de hatibum, que é 80% no máximo. Nunca se saciar, nunca comer até se empanzinar. Isso, com esse processo, né, de digestão afastada, diminui o índice inflamatório, diminui o desgaste de telômero, a longevidade aumenta muito. Então, o jejum intermitente, né, ele é feito com esse propósito. Além de um processo extremamente benéfico para a saúde, que é o processo de autofagia. Né? Por quê? Porque o processo da autofagia é o quê? Quando você priva o teu corpo de alimentos por um período prolongado, a partir de 12 horas, ele começa a catar alimento em todo lugar. Né? E o que é alimento em todo lugar? Primeiro lugar, gordura visceral. Aquela gordura que fica parada ali nos teus órgãos, né? E que é a gordura mais perigosa em termos de doenças cardiovasculares e de derrames cerebrais. Né? Essa gordura ela começa a servir de alimento para o teu corpo. Teu corpo vai lá buscar essa gordura visceral. Gordura do fígado, do pâncreas, né? Todo lugar ali das vísceras você começa, Depois vai a gordura periférica, gordura do abdômen, gordura da cintura, gordura do quadril, do bumbum, da parte interna das coxas, né? Aí depois não tem, o cara, ele vai aonde? Ele vai no muco, ele vai comer catarro. Todo muco que você tiver ali, ele vai lá, e vai catando aquilo. E num estágio mais avançado, quando você está em cetose, ele começa a comer células cancerígenas, tá? Ele vai fazendo um processo de autofagia nas células cancerígenas. Então, todos nós produzimos células defeituosas. O câncer são células defeituosas que se replicam muito rapidamente, né? E a gente tem defesa do nosso corpo que faz um processo de autofagia nessas células. E o processo, e inclusive algumas células dessas ficam dormentes, né? O processo de autofagia é buscar, ele faz um scan, onde tem isso aí, vamos lá e come essa história. Então o jejum é extremamente benéfico, além de limpar o seu corpo, né? Você depura muita coisa através do jejum. Agora, é aquilo, não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que pode ficar períodos longos sem comer, né? Mas a grande maioria pode, tá? A grande maioria pode sim. Inclusive, você fazendo jejum, você regula uma série de coisas. Eu, depois dos 47, gente, eu desenvolvi
hipotiroidismo, né? A minha tiroide começou a ficar mais lenta, o metabolismo vai ficando mais lento, aí você fica mais cansado, um pouco mais, né? As suas funções metabólicas diminuem. Eu, de um ano para cá, eu comecei a fazer essa história do jejum intermitente direto. Na verdade, quando eu comecei a treinar com o Lioto, porque eu ia para lá e ficava 6 semanas nos Estados Unidos. E lá, gente, a qualidade da comida e a acessibilidade a todo tipo de comida é muito mais fácil do que aqui. Você entra no mercado, tem tudo que você imaginar de comida orgânica, de comida do jeito que você quiser, sem glúten. Então, essa acessibilidade ela me facilitava muito. E como eu ficava o dia inteiro em função de treino e descanso, eu organizava muito bem a minha alimentação, né? Comecei lá em 2013, quando eu fui com o Belfort, nas primeiras vezes, e aí depois com o Lioto eu incrementei e comecei. Toda vez que eu ia, eu fazia 6 semanas de jejum diário, todo dia 16 horas. E comecei a gostar, comecei a ver os benefícios, testei dietas diferentes, dieta cetogênica, dieta da proteína, né? Fui fazendo tudo, experimentando, dieta vegetariana. E a dieta vegetariana, gente, foi a que eu mais tive resultado positivo em termos de qualidade muscular, definição muscular, sequei rapidamente, a coisa funcionou de uma maneira tão boa. E aí, quando eu fui ver todos os meus índices bioquímicos, tudo tinha melhorado muito, né? E, por último, o mais importante, em um determinado momento, eu testo tudo, tá? Eu não levo nada para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus alunos, sem testar. Então, como eu testei durante uma época, eu fiquei um ano, né, testando a coisa dos sucos, de fazer vários sucos combinados durante o dia. E acabei descobrindo que eu estava dando um tiro no meu pé. Fui descobrir, técnica a coisa, mas eu falo rapidinho, a degradação da frutose, ela é feita direto no fígado, né? Essa metabolização. E ela depreda o óxido nítrico, que é um elemento fundamental para nutrir a parede das artérias. E aí eu comecei por conta disso, e quem descobriu isso fui eu, não foi médico não, tá, gente? Os médicos não sabiam o que era. Por conta disso, eu desenvolvi o que chama-se ateroma. Ateroma é uma placa no interior da tua artéria. E ela vai espessando até entupir. Entupiu, você morreu, tá? Ainda mais na carótida, que era o meu caso, porque para de passar sangue e derrame cerebral já era, tá? Fui ao médico, ele falou, olha, tá com 20% de entupimento, fica tranquilo que na sua idade isso é muito normal. Aí eu falei para ele, doutor, pode ser comum, normal não é normal o cara ser saudável. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Eu tenho uma alimentação boa? Ah, não sei, isso aí pode ser o colesterol, a idade, bebê. E faz o quê? Ele falou, não tem o que fazer. Espera chegar a 70%, a gente vai monitorando. Quando chegar a 70%, se chegar, pode ser que não chegue nunca. Você tem 50 anos, levou 50 anos para chegar a 20%, pode ser que leve mais 50 para chegar a 70%. Eu falei, tá bom. E aí faz o quê? Fica esperando, quando chegar a 70, a gente bota um stêntio. Stêntio é aquela molinha que abre a artéria para o sangue passar. Aí não tenho o que fazer, Recorri a vários outros médicos, não tenho o que fazer. Eles eram todos uníssonos em dizer que não havia tratamento para ateroma. O que eu fiz? No outro ano fui fazer exame e já estava em 25%. No terceiro ano estava em 35%. Aí eu falei, cara, não vou me render a isso não vou aceitar. E comecei a estudar dentro da nutrologia as possibilidades. Descobri um americano que tratava com jejum intermitente e com uma combinação de frutas vermelhas, né? O mirtilo, a amora, né? Blueberry, strawberry, raspberry, né? As berries, né? Americanas. E aí comecei a utilizá-las na minha alimentação diariamente, fazer o jejum, e a última vez que eu fui fazer o exame, de 35% de entupimento, caiu para 12%. Aí no último que eu fui fazer, não tinha mais nenhum tipo de resquício de entupimento de ateroma. E o médico me perguntou assim, mas o que você fez? Eu falei para ele, nada, doutor, não tinha nada para se fazer, não é? Então, quer dizer, eu não me rendo a essas coisas, gente. Eu vou atrás, eu corro atrás, e todos os médicos que eu fui me mandavam tomar estatinas, que são os remédios para o colesterol, para minimizar doenças cardíacas, etc. e tal. Eu me neguei a tomar, eu não tomo remédio até hoje, e o ateroma reduziu, desapareceu, né, através do trabalho com jejum intermitente. Tá? E a minha tireoide
que eu falei para vocês, através dessa dieta vegetariana, a minha tireoide voltou a funcionar normalmente. Hoje em dia eu retirei o remédio, não estou mais precisando do remédio. Então, olha que legal, né? O que a gente é capaz de conquistar através, né, da coisa consistente, a longo prazo, objetivada, consciente, né? Eu estudei tudo, eu pesquisei tudo, eu fui atrás de tudo. Eu nunca me lancei de paraquedas nas coisas igual um doido, e seja o que Deus quiser. E a coisa funcionou. Então, Henrique, agora já vou abrir para a pergunta, que eu já estou falando pra caramba. Só falta uma coisa, gente, que para fechar o Bushido, eu já falo com você, tá, Henrique? Para fechar o Bushido, gente, atitude positiva. Olha que barato. Há milênios atrás, os caras sabiam que a coisa mais nociva para a saúde mental e física é a negatividade, é focar no problema, é achar problema em tudo, é achar que nada tem solução. Eu podia muito bem, não podia ter mergulhado numa crise, caraca, tô com ateroma, porra, vou morrer, vou tomar remédio, virar um doente eterno, né? Aquele cara que tem status, carteirinha de doente. Por quê? Eu tenho orgulho, 54 anos, chego no exame de sangue lá, o senhor toma alguma medicação diária? Não, nenhuma, meu amigo, nada. O senhor já teve isso, já teve aquilo? Não, não tive nada. Tem isso, tem aquele hipertensão, diabetes, nada, zero de tudo, meu amigo, graças a Deus. Então, por quê? Porque eu faço por onde? E atitude positiva, sempre tem jeito. Quem diz que não tem jeito é porque essa pessoa não encontrou. Mas jeito tem, basta a gente correr atrás e aquilo. Objetivar, priorizar, né, e entregar. Você tem que se entregar para a coisa, tá bom? Aí a coisa realmente funciona. Então, essa coisa, vamos lá, deixa eu primeiro vou começar com o Henrique, né? Aí ele falou, o ateroma foi por causa dos sucos. Então, o Henrique, o que eu te falei, eu fui a vários médicos, né? Inclusive, essa coisa de ser bem relacionado ajuda bastante. Eu tenho um monte de aluno médico, um monte de amigos médicos, né? E aí eu fui, o cara fechou, olha que legal, cara. O doutor Rafael fechou a clínica, ele tem uma clínica aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, fechou um horário para mim, convidou o pai dele e mais 2 cardiologistas para fazerem todos os exames em mim. A gente subiu na esteira, né? Fizemos uma cintilografia no esforço máximo, uma ecocardiografia no esforço máximo. Eu botei 200 de frequência cardíaca na esteira, né? Quebrei o protocolo lá, falei, meu irmão, só vou parar quando não der mais para ficar na esteira mesmo. Fui lá, botei um VO2 de 52, VO2 de maratonista, isso eu estou falando para vocês aos 50 anos de idade, tá? Subi na esteira, sentei a hora que eu estava, frequência de 200, o cara sai, me botou na maca, ecocardiografia, cintilografia, o troço todo, e falou, bicho, não tem absolutamente uma artéria, um vaso coronariano capilar dando sinal aqui que tem algum tipo de entupimento. É só esse ateroma mesmo. Mas é normal. Eu falei, gente, não é normal, cara. Alguma coisa está acontecendo. Eu estou criando um agente inflamatório aí em alguma instância. Porque o que é o entupimento da artéria, gente? Muita gente diz que é o colesterol. Isso é bobagem, cara. Isso é bobajada. Já caiu por terra há muito tempo, mas tem um monte de médico que insiste nessa história. Tá? Já se sabe hoje em dia, na medicina mundial, que o que entope a artéria é uma inflamação reincidente nessa artéria. Ela está inflamada, a gordura vai lá e tampa nela. Porque gordura é regenerador tecidual. Ela faz o papel dela. Ela leva as vitaminas A, D, E e K, que são antioxidantes, anti-inflamatórias, e elas são lipossolúveis. Elas são vitaminas que só transitam na gordura. Então elas têm que ir num veículo gorduroso, nos triglicérides, né? Então elas vão no tal do LDL, que é o colesterol ruim, que não tem nada de ruim. Ele é uma lipoproteína transportadora dessas vitaminas e leva para lá, para a inflamação, para curar a inflamação. Tá? Só que você cura, inflama 1, 2, 10, 20 mil, vai entupindo, porque vai fazendo uma parede, uma camada de gordura ali, para poder cuidar dessa inflamação. Tá? Então, esse é o grande vilão do entupimento, da doença cardiovascular, da doença cerebral, né? Da doença encefálica, né? Do derrame. É exatamente isso. É o quê? É a questão da inflamação reincidente. O que é que inflama a artéria? Açúcar, álcool, nicotina, estresse, cortisol em excesso, ele é um agente inflamatório. A gente vive em estresse crônico hoje em dia. Então, essas coisas. Aí,
qual é o elemento primordial para conter a inflamação e o enrijecimento da parede da artéria? É o óxido nítrico. Onde é que o óxido nítrico é produzido? No fígado. Tá? O que impede a produção do óxido nítrico? Frutose e álcool. Nessa época, eu tomava um vinho quase que 3 a 4 vezes por semana. Tá? Todo mundo fala, vinho faz bem para o coração, né? Mais ou menos. Pode até fazer bem para o coração, né? Uma dose por dia, uma taça por dia, 180 ml por dia. Agora, não faz bem para o fígado e, consequentemente, por não fazer bem para o fígado, não faz bem para o coração, né? Para as artérias, para o sistema arteriano. Então, e o que mais depreda o óxido nítrico do fígado? A frutose, quando você toma muito suco. Então, esses muitos sucos coincidiu. Eu faço esse exame o Doppler, né, o ecodoppler de carótida, a vida inteira, né, por conta que eu tenho um colesterol, uma hipercolesterolemia familiar muito alta. Então, eu faço esse exame regularmente para ver se está tudo bem. E sempre teve tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Um ano o cara falou, não está tudo bem não, está com 25% de entupimento. Falei, mas como, doutor? Ano passado não tinha nada, mas esse ano tem. Aí o que eu fiz, o que eu mudei na minha rotina de um ano para cá? Suco. 2, 3 vezes por dia. Fui para os Estados Unidos com o Vitor Belfort, comprei um NutriBullet, pegava as frutas, botava naquela coisa, batia, bebia, todo dia, 2, 3 vezes por dia. Tá? E aí, fui estudar. Quando você separa a fibra da fruta da frutose, que é o açúcar da fruta, ele passa a ser metabolizado diretamente pelo fígado. Quando você come a fruta in natura, ela vai e a digestão vai ser feita lá no intestino, né? Muitas pessoas acham que é no estômago, o estômago prepara, mas quem digere mesmo é o intestino, tá? Agora, é através da bile que é produzida no fígado e que é jogada pela vesícula biliar. Então, quando você começa a exceder, né, beber sucos demais, que era o meu caso, eu comecei a depredar o óxido nítrico das minhas artérias, né? E elas começaram a perder o quê? A flexibilidade, né? A maleabilidade. Aí ela começa a enrijecer. Eu estava inflamando por algum motivo, que poderia ser estresse, era um momento da minha vida que a coisa estava bem atribulada, trabalho demais, muita tensão, muita coisa, né? E eu bebia de quinta a domingo, tá? Então, quer dizer, e bebia 1, 2 garrafas de vinho, não era aquele cara que chegava aqui, dá uma taça, 2 e tá tudo certo, não. Sentava, abria a garrafa, tinha que beber a garrafa inteira, tá? Então, o que eu fiz? Aquilo que eu falei para vocês, a vida é isso, é trocar o tempo todo, você tem que estar trocando. Eu troquei, beber as minhas 2, 3 garrafas de vinho por semana, para poder ter uma saúde, para ter mais longevidade, para poder sanar problemas que a própria medicina dizia que não tinha problema. E realmente deu certo, né? Quando eu parei de beber, parei de inflamar, né? Comecei a usar mais o Mushin na minha vida, meditar mais, trabalhar mais esse aspecto perceptivo, me estressar menos com as pessoas, me estressar menos com as coisas da vida, aceitar, trabalhar mais, aceitação. O nível de estresse caiu pra caramba e é mensurável, tá, gente? O cortisol, você media na época e mede hoje, é absolutamente diferente. A medição hoje em dia é extremamente mais baixa. Isso tudo através, né, de me utilizar dos ensinamentos que estão lá no Bushido. Não tem nada, nenhum mistério não. Tá? Eu usei exatamente o Bushido e a coisa funcionou. Foi lá no Bushido que eu busquei, né, nos meus estudos para escrever os livros, e eu lendo e relendo, falo, cara, olha só quanta sabedoria tem aqui, e a gente não usa nada disso. Né? Então, quer dizer, eu sou a prova viva de que funciona. E exatamente por ser essa prova viva de que funciona, foi que eu me motivei a escrever e passar isso, para poder compartilhar com o máximo de pessoas possível, né? Porque falar para meia dúzia de alunos na academia, cara, é um dano colateral, um benefício colateral muito pequeno, muito estreito, né? Falar aqui na internet já é maior, mas ainda é pequeno. Se eu puder propagar isso através de livro, através de palestra, de qualquer coisa que for, esse tipo de entendimento, né? O benefício ele se estende muito. E essa é uma das minhas metas, de uns propósitos da minha vida. Né? Esse compartilhamento de informação, essa questão de poder levar para o meu semelhante o desenvolvimento do seu máximo potencial como ser humano como todo. Tá? Eu costumo dizer isso, o meu propósito é esse, é poder fazer compartilhar dessa maneira o conhecimento. Tá? É para isso que eu estou fazendo, por isso que eu estou aqui com vocês. Vamos lá. Ulisses, vamos lá. Você pode dar recomendações
sobre o jejum para atleta de alto rendimento que treinam várias vezes no dia, intensidades muito altas, ou não é recomendável? É recomendável sim, cara. Tudo é questão de adaptação, tá? Você precisa ter o entendimento quais são os seus objetivos, o que você quer, tá? O atleta de alto rendimento, ele pode fazer, né, um jejum intermitente, mas ele vai ter que fazer uma coisa, não pode ser contínuo, ele vai ter que fazer 2 vezes por semana, ele vai colher os benefícios ali em 2 vezes por semana, tá? E vai ser sempre o quê? O ideal é que ele consiga fazer num período da tarde para a noite. Por quê? Na manhã é muito importante para o atleta de alto rendimento a primeira refeição, né? Os nutrientes da primeira refeição. De manhã nós temos níveis hormonais, né? Que são muito benéfico a gente receber alimentação nesse primeiro momento, especialmente se você está em alto rendimento, tá? Até por isso que hoje eu optei por fazer o jejum de mais horas, eu estou fazendo 18 horas, mas eu estou fazendo ele 3 vezes por semana, porque eu, para fazer às 16, eu deixava invariavelmente de tomar o café da manhã, tá? Então eu resolvi reformular isso agora, eu mudei isso há pouco tempo, até porque eu venho estudando isso aí. Não que eu tenha sentido qualquer tipo de benefício, só porque recebi orientação, né, e através de estudo eu entendi que pode ser melhor. Então, se pode ser melhor, lembra que eu falei para vocês no começo da live? A gente tem que estar sempre buscando melhorar, né? O especialista é aquele cara que vê em cada ação a chance de fazer melhor. Então eu estou sempre fazendo isso. O jejum deu certo no começo? Ótimo. Depois eu fiz jejum com dieta vegetariana. Pô, melhorou mais ainda. Agora eu estou fazendo jejum, não só o de 16, o de 18, mas com espaço. Eu faço 3 vezes por semana o jejum de 18 e os outros dias fica aí uma média de 10, 12 horas sem me alimentar e com as refeições espaçadas. Eu como às 5h30 da manhã, depois eu como ao 12h30, são 6, 7 horas de jejum, depois eu como às 8 horas da noite. Tá? Então também são mais 8 horas de distanciamento das alimentações. Na alimentação da noite, invariavelmente, sem proteína animal, né? Proteína animal hoje em dia eu como 2 vezes por semana. Eu como na quarta-feira, no almoço, frango e no domingo, no almoço, carne vermelha. Só. O resto é só vegetal a semana inteira, gente. Níveis de massa muscular altíssimo, percentual de gordura beirando os 5%, né? Performance, rendimento, energia, né? Energia sexual, tudo em alta, tudo muito bem, me sentindo extremamente bem. Então, eu tenho que dividir isso com vocês, tá? Funciona bem. O atleta de alto rendimento ele tem que procurar um nutrólogo, porque o jejum vai ter que ser adequado ao perfil dele, tá? Ele vai fazer uma série de exames que vai determinar qual é o perfil da pessoa. Gente, nós somos seres individuais, nós somos seres únicos, não existe um ser humano igual ao outro, existe uma estatística, né? Um número maior de pessoas que respondem de uma maneira, um número maior que responde de outra, mas cada um responde de uma maneira. Então, tanto dieta quanto treinamento, né? Tudo tem que ser adaptado à individualidade de cada um, tá bom? Indivíduo vem do latim indivisível, seria a menor partícula, a partícula única. Nós somos indivíduos, nós somos únicos, nós somos indivisíveis, só nós, né? Eu até gosto de brincar, ninguém é você e essa é a sua maior vantagem. Então, faça isso. O Romualdo está dizendo que faz jejum de 17 horas todo dia e também se sente muito bem. Então, eu não sei há quanto tempo você faz isso, Romualdo. Agora, o jejum diário de 17 horas, né, acima de 16 horas, 17, 18 horas, ele pode gerar, em um determinado momento, compulsão, tá? Porque, especialmente se você come carne, come gordura, e você já quebra o jejum com gordura, isso dificilmente acontece. Só que quebrar o jejum com gordura não é bom em termos metabólicos. O ideal é que você quebre a gordura com alimentos leves, vegetais, para depois inserir a gordura e a proteína animal, tá bom? Agora, quando você faz uma dieta mais jogada para o vegetariano ou para a vegana, te dá compulsão alimentar. Você pode ficar até bem às 17 horas de jejum, mas quando começa a comer, não para mais, meu irmão. Fica doido com vontade de comer. Inclusive, começa a ter compulsão para comer açúcar, tá?
Então, ficar ligado nisso. Isso é uma coisa muito comum, não quer dizer que vai acontecer com você. Sensei, hoje, para quem é o objetivo a hipertrofia, ganho de massa magra, o jejum intermitente auxilia? Dá uma olhada aí no tamanho do bíceps. Vê aí se você acha que auxilia ou não. Eu faço jejum intermitente direto, tá? E ganho massa muscular, vento em popa, tá? Trabalhando e faço um trabalho hoje em dia, gente, muscular, completamente diferente do que a maioria das pessoas propõe, da maioria dos professores propõe, tá? Todos esses últimos 2 anos e meio aí que eu fiquei com o Lyoto indo para os Estados Unidos, eu aproveitei muito para estudar, né? E a cultura do brasileiro, ela é muito do bodybuilder, né? Aquele cara que constrói o corpo bonitão. E a cultura do americano é do powerlifting, que é aquele cara que levanta peso, o cara que é forte, que trabalha a força, especialmente a força neurológica. Então, hoje em dia, eu venho fazendo um trabalho para mim de força neurológica que está me trazendo um ganho de hipertrofia não só maior do que eu tinha antes com o trabalho de bodybuilding, mas contínuo, né? Ele é gradativo, ele é mais lento, mas ele acontece de maneira contínua. Já o trabalho de hipertrofia, você faz durante um tempo, durante um período, e tem que parar, porque senão o corpo não aguenta, né, extenua, você acaba entrando em colapso. Aí você precisa periodizar muito, e aí precisa fazer uma carga hiperproteica, hipercalórica para poder hipertrofiar, tem que fazer uma série de coisas, né? Dá um puta resultado, dá, tanto é que os bodybuilders fazem, né? Mas em compensação você vive escravo da coisa, né? E já o trabalho de powerlifting não, você prima pela eficiência mecânica, você não trabalha com falha, né? Não trabalhando com falha você incorre cada vez menos em risco de lesão, né? E aí o teu desenvolvimento vai de vento em popa também. É uma coisa para ser construída mais a longo prazo, mas o resultado é mais duradouro. Então eu tenho trabalhado assim, hoje em dia está dando um resultado muito legal. Vamos lá. Pedro Camargo fala: ô, Mauro Gisei, já havia mandado mensagem, gratidão pelos ensinamentos. Ah, obrigado, meu irmão. Obrigado você também por estar aí me ouvindo esse tempo todo. Fico muito agradecido mesmo, tá? Por vocês estarem aí compartilhando aí, doando o tempo de vocês aí para mim também. Vamos lá. Jejum é recomendado em paciente bariátrico? Anderson Duarte. Cara, eu não sei te responder isso, porque eu não sou médico especialista, especialmente em cirurgia bariátrica, né? O que eu sei, o jejum ele é benéfico em termos fisiológicos para a maioria das pessoas. Ele não é benéfico para, por exemplo, portadores de diabetes tipo 2, especialmente, né? Porque o cara pode ter uma hipoglicemia severa e aí ter uma lesão no nervo óptico, ter uma lesão de tecido de órgão, né? Como rim, alguma coisa assim, e agravar o quadro dele. Aí eu sei que não é, tá? Mas eu também não sei profundamente isso. Já não sei se a diabetes tipo 1 ela é tratável com jejum, sim, né? Ou só com a adequação da dieta. Já li alguns estudos sobre aborígenes australianos que foram morar em Sydney, desenvolveram diabetes tipo 1, depois voltaram, ficaram 6 meses na tribo, voltando a ter uma dieta natural, né, sem produtos industrializados, nada daquilo com ômega 6 e etc e tal, e voltaram, regrediram o quadro da diabetes dele, né? Eu já cheguei a ter, mas uma circunstância pontual, 110 de glicose, tá? E consegui regredir para 80. Hoje em dia minha glicose é 81, 82, também através do jejum intermitente, através da dieta vegetariana, isso tudo, tá bom? Agora, é legal, ó, vou te dar o toque. Entra aí, Dr. Daniel Rosa, Dr. Daniel Rosa, @ Dr. Daniel Rosa, é um nutrólogo, meu amigo, gente boa pra caramba, tá aí no Instagram, faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de karatê, o cara sabe tudo. Perguntar para ele isso aí, ele certamente vai te responder, tá? De maneira assertiva. Vamos nós. Gente, já estamos com 1h12 aí, né, de live. Eu vou escolher mais umas 2 ou 3 perguntas aqui e vou, tá bom? Vamos lá. Sensei, pratico jiu-jitsu, o Pedro Camargo, de novo, ó, tô dando mole para você, 2 perguntas, hein? Pratico jiu-jitsu pensando em começar karatê ou thai. Como você recomenda eu conciliar as lutas com treinos resistidos?
Então, Pedro, aí eu tenho que montar a periodização para você, cara. Não tem essa recomendação, isso não existe, tá, cara? Eu sei que para quem não é especialista na coisa, acha que é fácil. O cara chega e dá um... Não, ó, você faz isso aqui, ó. Segunda, quarta, sexta você treina isso, terça, quinta... Não é bem assim que a coisa funciona. Precisa saber como é que é a tua rotina, como é que é a tua diária, como é que é a tua ingestão calórica, como é que é a tua dieta, como é que você se alimenta, quanto você pretende treinar. Tem que fazer uma anamnese, tem que sentar, bater um papo, conversar, entender os teus objetivos, né? a tua qualificação, o teu nível no jiu-jitsu, o que você pretende com o treinamento, como é que vai ser objetivado, isso tudo, para depois periodizar um treinamento para você. É uma coisa feita por um profissional. Então não pode ser feito de pescoçada, não pode ser dar um palpite. Quem palpita é palpiteiro, é achista. Eu sou profissional. Então, para eu te dar um parecer profissional, é uma outra história, tá bom? Então, assim, gente, eu até falo, nem adianta me perguntar essas coisas, porque eu não vou responder isso nunca. Mestre, como é que eu faço para treinar? Tem gente que entra no meu privado e fica pedindo para eu dizer como é que faz treinamento, eu nem respondo, cara. Aí o cara acha que é má vontade minha, não é má vontade. Tá? Eu sou um profissional dessa área. É a mesma coisa que você entrar no Instagram do médico e perguntar, doutor, eu tô com uma dor aqui toda vez que eu não sei o quê, e o cara vai te dar uma consulta no Instagram. Não vai, cara, não vai. Porque nós somos profissionais. Então, para eu fazer um trabalho para você que tenha resultado, que seja efetivo, que seja honesto, que seja idôneo, eu preciso te conhecer, eu preciso fazer uma anamnese com você, eu preciso entender os seus objetivos, e aí sim eu consigo prescrever para você um treinamento que eu tenho certeza plena, convicta, de que vai trazer muito benefício para você. Mas assim, de pescoçada, da minha boca não vai sair nada nunca, tá bom? Vamos lá. Kleber, gratidão, sensei. Sempre uma aula, nem que um pouco que consigo acompanhar das suas lives. Pode ver depois, eu deixo gravado aí, cara. Vê com tudo depois. Obrigado, irmão. Um abraço. Quero ir a Campinas sim, tô com saudade. O professor Gilson tá vendo aí pra gente organizar aí assim que possível um seminário por aí. Não, Romualdo. Experimentou a urinoterapia? Não tenho a menor vontade de fazer isso e não acho necessário, tá? A urinoterapia tem que ser para quem tem algum objetivo aí. Não sei se é de ficar com mau hálito ou o que é, mas o cara tem que ter um objetivo específico para qual a urinoterapia servisse. Não era meu caso, então não experimentei não, tá bom? Deixei lá pro outro. Inclusive falei, cuidado para não beber a urina errada para não cair no doping, meu filho. Sensei, a pergunta do Japa JKD. Sensei, só acho que o McGregor volta ao topo? Eu não sei se ele quer, né, cara? É tudo uma questão de prioridade na vida, né? O McGregor está extremamente milionário, né? Multimilionário, diria eu. Então, provavelmente ele não tem mais o ímpeto para voltar ao topo. O que ele mostrou na última luta é que ele estaria disposto sim. Mas aí vem pandemia, vem mais um afastamento de 2 anos. Vai ser muito difícil, eu acho muito difícil dele retornar aí motivado para... Né? Gente, é um mundo sinistro. Eu conheço, não, é claro assim, a maioria das pessoas não faz ideia da vida que leva um Vitor Belfort, um Lyoto Machida, que não chegam nem aos pés da vida que o McGregor leva, em termos de luxo, em termos de benefícios que o dinheiro pode trazer. Né? O McGregor, ele fez em uma única luta o que esses atletas juntos não fizeram a carreira inteira em dinheiro. Tá? Então, é um patamar muito difícil até de conceber, gente. Né? A gente está falando, né, na luta, a luta dele com o Khabib, foram 50 milhões de dólares que ele colocou no bolso. 50 milhões de dólares. Tá? São, e alguns lutadores desses aí que eu falei, a carreiras inteiras somadas as duas, não chegam nem a 10% disso. Ou chegam a 10%? Chega. 10% disso aí. 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. O cara ganhou em uma luta 50 milhões de dólares. Na luta com o Mayweather, foram 100 milhões de dólares. Né? Quer dizer, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Então, na luta com o Cowboy também foram não sei quantos milhões de dólares. Então, é um patamar, né? Uma condição de vida tão estratosférica que para um cara desse descer lá do pedestal dele, voltar a treinar diariamente obstinado, mas nem é isso, porque isso ele faz, né? O cara que gosta de treinar, treina a vida toda. O problema é ter a chama, né? É ter aquele propósito ligado lá dentro, né? O porquê de fazer, tá bom? Isso aqui para mim é o mais difícil.
Bom, gente, galera, acho que deu, né? Tá bom, então, muito obrigado por você estar aqui comigo. Vamos continuar, tem quinta e tem sexta pra gente bater mais papo, falar sobre mais coisas legais, tá? Vamos fazer o seguinte, vou botar uma enquete aí no ar para saber qual assunto vocês querem conversar e eu vou deixar os temas de amanhã e de sexta a escolha de vocês, livre para vocês, tá bom? Quem estiver assistindo aí e quiser opinar já agora, pode opinar na live aí, faz um comentário, que eu já vou ver depois, eu dou uma olhada no feed e vejo aí os comentários de vocês, qual o assunto que vocês querem que eu falo com vocês, tá bom? Grande abraço a todos, os